É sério mesmo que você vai falar de Patrícia Leles, Marilês? Olha, honestamente, a história dela me interessa muito pouco, mas o exemplo dela é um dos mais interessantes para demonstrar esse fenômeno de desinformação, polarização que a gente está vivendo já há alguns anos. Eu sempre achei muito curioso como a Patrícia Leles conseguiu enganar tanta gente, ter virado referência, apesar da lista enorme dos BOs que ela tinha. E a lista é grande. A última notícia é de que ela é procurada pelo FBI por ter dado um golpe milionário de US$ 700 mil como falsa advogada de imigração. Se você não sabe quem é a Patrícia Leles, está de parabéns. Mas a maioria das pessoas que acompanhou a política nos últimos anos, principalmente ali nas redes sociais, no Twitter, deve ter se deparado com alguma postagem dela dizendo algo que parecia, no mínimo, razoável. E talvez seja esse o maior talento dela, dizer exatamente o que as pessoas de determinados grupos querem ouvir. Numa época em que ninguém mais ouve o contraditório, isso vale ouro, gente. É claro que ela tem um talento, claro que ela tem um carisma. Não à toa, ela tem mais de 450 mil seguidores no Instagram e uns 250 mil no Twitter. É seguida por gente famosa, artistas, influenciadores, políticos. Eu fui dar uma olhada e, infelizmente, eu vi muita gente que eu conheço que segue, dá likes nas postagens dela. Pessoal, acorda pra vida. Eu me lembro que há uns anos um ator muito famoso, milhões de seguidores, compartilhou um tweet dela. Como eu conhecia, tinha, enfim, alguma abertura, eu mandei uma mensagem e alertei. É picareta. O cara agradeceu, disse que não sabia quem ela era. E eu fiquei pensando, por que raios alguém compartilha uma informação dada por um desconhecido, de quem não tem a mínima referência? Vamos lá. A fonte de informação é tão ou mais importante do que a informação, mas isso acabou sendo subvertido. Nos últimos anos, o que a gente viu foi a informação, qualquer informação ou desinformação, ganhar mais valor independente de onde quer que ela venha. O nome disso, galera, é viés da confirmação. Se a informação se encaixa nas minhas crenças, nos meus valores, no que eu escolho acreditar, ela é verdadeira, mesmo que ela seja desinformação. Se ela reforça as minhas crenças, tanto faz de onde ela vem. Sério? Por isso, tanta gente cresceu nas redes sociais, ganhou seguidores, engajamento e dinheiro, manipulando a crença das pessoas de que estão bem informadas, que fazem parte de um grupo de gente bem informada, quando muitas vezes estão sendo apenas manipuladas e se deixando manipular. Patrícia Leles não foi a única a perceber como jogar esse jogo, mas para mim é um dos melhores exemplos de que as pessoas só leem o que confirma as suas crenças, mesmo que venha de alguém com um currículo tão nebuloso quanto dela. Vamos embora falar sobre isso? A primeira vez que eu ouvi falar de Patrícia Leles foi quando veio à tona uma denúncia de que ela tinha sido estuprada pelo deputado federal Marco Feliciano. Veja, Marco Feliciano, para mim, é o retrato do que a política tem de pior. Um político conservador que ataca minorias, em especial grupos LGBTQIA+, e grupos feministas. Por que eu não acreditaria numa denúncia contra um sujeito que eu considero misógino? Mas o fato é que o caso foi arquivado por falta de provas e Patrícia Leles foi denunciada. Veja bem, ela foi denunciada pelo Ministério Público por falsa comunicação de crime e extorsão da chefe de gabinete do deputado. Olha que fofo. Eu já falei algumas vezes que o feminismo não ganha nada com falsas denúncias e que esse tipo de coisa só enfraquece o movimento. E isso acendeu uma luz para mim. Na mesma época, a Patrícia Leles acusou o deputado Eduardo Bolsonaro de tê-la ameaçado. Ela jura que eles tiveram um relacionamento, coisa que ele nega. A história se arrastou por um bom tempo. Ela conseguiu colar no deputado o apelido de Bananinha, alegando que é isso mesmo, gente. Eu não vou entrar em detalhes porque
eu acho que é o tipo de coisa que não deveria interessar a ninguém, mas que é usado na política, é usado pela esquerda até hoje. Como se isso fosse de fato relevante perto das 27 queixas protocoladas contra ele na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, isso só em 2022. E, claro, mais as mutretas na compra de imóveis com dinheiro vivo, não é só o Flávio, o Dória também. Mais envolvimento nas ações do Gabinete do Ódio. Em 2021, a Polícia Civil do Distrito Federal apontou que havia indícios de crime de denunciação caluniosa de Patrícia Leles contra o 03. Veja, eu adoraria ver o deputado Eduardo Bolsonaro acertando as contas com a justiça, mas não por causa de denúncias falsas, porque isso não se sustenta. Só por essas já seria o suficiente para não dar crédito ao que a Patrícia Leles diz. Mas ela acabou servindo de bandeja a todos que tinham horror a Jair Bolsonaro e todo ali o seu entorno, o bolsonarismo, exatamente o que essas pessoas queriam. Acusações, deboches, provocações. Toda a retórica que o Twitter adora. E quanto mais ela atacava o bolsonarismo, mais ela crescia nas redes, porque dizia exatamente o que muitos gostariam, mas sem a mesma repercussão. Tudo repercutia porque a Patrícia Leles passou a ser odiada pela direita. Mas até aí, eu ainda entendo que as pessoas resolveram acreditar no que ela dizia, inclusive sobre as falsas denúncias, porque afinal ela se colocava no lugar de vítima. E de verdade, a gente tem que dar crédito ao que as vítimas falam. Mas ela entregava também um discurso bélico que a esquerda esperava contra essa direita bolsonarista. Mas a coisa piorou, gente, piorou muito. E entre as denúncias da época ali contra o Feliciano, 03, e essas denúncias do FBI, Patrícia Leles forjou uma gravidez, o parto, o filho, usando fotos de um bebê americano. A mãe foi alertada, foi um fuzuê. Ela também ostentava uma vida de luxo nos Estados Unidos, que aparentemente ela nunca teve. Chegou a ser fichada no estado da Virgínia por falsa acusação de crime. Ulala! Mas ela não tinha desistido do Brasil, claro. Ela foi candidata a deputada federal pelo PROS em 2018. Em 2022, ela abraçou a campanha do Lula, fotos dela com o então candidato, o que não quer dizer nada sobre o Lula. Eu acho uma bobagem as pessoas quererem relacionar o presidente Lula com a Patrícia Leles, como se, enfim, ele tivesse alguma coisa a ver com o comportamento dela. Mas essa aproximação da Patrícia Leles com o Lula, com o PT, mostra como ela conseguiu manipular o entorno do presidente e, consequentemente, seus eleitores e muitos parlamentares que seguem suas páginas nas redes. Ela chegou a se filiar ao PT, de onde acabou sendo expulsa por uma declaração transfóbica. O capivara só vai aumentando, né? O mais engraçado agora é ver o bolsonarismo e o petismo tentando se descolar da relação que já tiveram com a tal jornalista. Eu disse que ela é jornalista? Bem, é o que ela diz. Mas ela já teve dos dois lados, servindo exatamente o que era esperado dela. Confusão, ataques, vitimismo. Então, quando eu vejo as pessoas falando sobre alimentar discurso de ódio, alimentar essas pessoas nas redes sociais, a gente vê que isso foi feito dos dois lados, gente. Tanto do bolsonarismo quanto de uma esquerda que ficou ali batendo palminha. Quando eu falo da esquerda, é óbvio que eu estou generalizando, quando eu falo da direita também, mas assim, a ideia é essa. É claro que eu estou falando de alguns grupos, algumas pessoas. Mas o fato é que ficou muita gente batendo palminha para ela enquanto ela estava dizendo coisas que alimentavam esse ambiente absolutamente hostil nas redes sociais. Então, assim, isso aí, gente, é BO de todo mundo. Tem uma parte da esquerda e uma parte da direita que tem que assumir o BO de ter dado holofotes pra gente como Patrícia Leles. Como eu estava dizendo, ela serviu exatamente o que era esperado dela, tanto para um lado quanto para o outro. Confusão, ataques e vitimismo. Sim, claro, ela se coloca como uma perseguida política, inclusive está fazendo chacota do FBI agora. Me digam, como uma pessoa com essa extensa capivara virou fonte de informação de tanta gente? Viés da informação. E aí? A culpa não é da Patrícia Leles e de tantos outros, mas de quem se deixa manipular.
e a gente se deixa manipular porque se sente melhor, se sente acolhido. Alguns conceitos da psicologia se aplicam perfeitamente a isso e explicam por que agimos dessa forma. Junto com o viés da confirmação, que basicamente é só ler o que confirma as nossas crenças, anda juntinho ali a dissonância cognitiva, que nos faz querer ficar numa zona de conforto e, para piorar, o raciocínio motivado. A tendência que a gente tem de deixar que as emoções influenciem nosso raciocínio. Você percebe? É um círculo vicioso. Então, assim, eu odeio o Bolsonaro, então eu vou ler, bater palma, endossar e compartilhar e engajar em tudo que é contra o Bolsonaro. Se eu odeio Lula, idem, a mesma coisa. E gente como Patrícia Leles e tantos outros que estão nas redes sociais servem de veículo para isso. Todos nós apontamos o dedo para a tia do Zap, que foi sequestrada por essa mistura de viés da confirmação, dissonância cognitiva e raciocínio motivado, mas o quanto a gente não age da mesma forma quando a gente só se informa pelos meios que nos agradam, que não trazem o controverso, que não desafiam as nossas certezas. É um exercício diário, gente, mas temos que estar atentos. Mas de verdade mesmo, ouvir opiniões diferentes, ler pessoas diferentes, ler gente com a qual não concordamos, mas que, claro, apresenta argumentos consistentes. Entender que divergência de opinião é saudável e procurar boas fontes. Então eu me pergunto a vocês também. A pessoa que segue gente feito Patrícia Leles, que vive de treta, confusão, desinformação, não está lendo essas reportagens sobre ela agora e não está se achando meio pateta?